Oi, gente, Maternidade no Ar, e eu chego com mais uma semana, mais um episódio de muito bate-papo, muita informação para você. E hoje eu trago uma convidada que promete nos dar a receita para a gente viver sem culpa a nossa maternidade. Existem caminhos para isso e a Renata Machado vai nos ensinar. Renata, seja muito bem-vinda ao Maternidade no Ar. Obrigada, Lê. Prazer é meu estar aqui com vocês. Que bom. Eu tenho certeza que você vai nos presentear com informações muito relevantes para a nossa vida, que vai nos ajudar a ter uma maternidade mais leve, uma rotina menos esgotante emocionalmente, menos exaustiva. Porque, gente, a gente vive várias situações e ao longo da minha trajetória eu aprendi que sempre é sobre nós, nunca é sobre a criança, quase nunca é sobre a criança. Então quando a gente olha pra gente, quando a gente aprende a entender os nossos sinais, a prestar atenção nas nossas emoções, a gente descobre caminhos que a gente antes não vislumbrava e que antes a gente colocava a culpa na criança. O comportamento ruim da criança precisa ser controlado, educado, medicado às vezes, mas nem sempre é sobre a criança, na maioria das vezes é sobre nós. A criança só está nos fazendo olhar para questões que a gente não está querendo olhar, que incomoda, que a gente não buscou ainda lançar luz. Não é isso, Renata? É exatamente isso. Tem uma frase que diz assim: meu filho é o meu espelho, né? Então, muitas vezes, aquilo que a criança reflete e que nos incomoda, esse é um ponto importante, né? Quanto mais nos incomoda o comportamento, normalmente é um comportamento que nós reprimimos. Então, quantas vezes a criança ela acaba sendo agressiva no modo de falar e a gente foi uma criança que lá atrás precisou reprimir a nossa agressividade para não ser punida. Então, aquilo estressa, aquilo traz muita raiva, traz um incômodo muito grande e às vezes desproporcional. E a gente tem essa ideia, né? Eu preciso acabar com isso. Óbvio que a gente precisa de limites realistas, né? Colocar ali margens para essa relação acontecer de modo saudável. Porém, o que faz a gente sentir raiva nunca vai ser o comportamento da criança, mas é a forma como ele nos afeta. O que diz de nós, né? Por que é tão incômodo para mim ouvir o meu filho dizendo que não quer escovar o dente? Quantas vezes eu não queria, eu gostaria de ter colocado a minha opinião, eu gostaria de ter dito que algo não estava bom para mim e eu nunca pude dizer, eu nunca pude fazer. E agora o meu filho vai poder? Então toda essa manifestação inconsciente vem à tona. Só que pouquíssimos pais e mães estão atentos para isso. E é engraçado, a gente fica nesse ciclo, né, Renata, de perder a paciência, gritar e sentir culpa. Sim. Né? E aí vira uma bola de neve que a gente vai se sentindo cada vez pior, né? A pior mãe, a pior pessoa, e a gente não encontra caminhos para lidar com isso. Uhum. Então, assim, você diria que é o autoconhecimento que seria esse caminho? Com certeza. Eu vejo assim, que existe um tripé. Eu criei uma metodologia, né? Eu trabalho com pais. E nesse meu método, a gente trabalha 3 coisas centrais, sempre, para passar qualquer assunto e entender qualquer comportamento da criança. A primeira coisa é o método CAF, que eu dei o nome. São as crenças, depois o autoconhecimento, depois as ferramentas. O que é cada uma dessas coisas? Então, por exemplo, a criança fez birra, né? Então, qual é a primeira coisa que costuma acontecer? É a avaliação dos pais daquele comportamento, mas aquela avaliação ela não é neutra. Porque nós, quando chega o nosso filho, né? Toda mãe, todo pai, a gente não chega zerado. A minha maternidade começa aqui. Não, a nossa maternidade e a paternidade dos homens também, elas são construídas, na verdade, na relação com os nossos pais, na infância. Então, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente viu, que a gente ouviu, internaliza ali no nosso inconsciente e formam as nossas crenças. Então, quando a criança faz birra, se a crença desse pai ou dessa mãe está fazendo isso para me pirraçar, está fazendo isso para me tirar do sério, quer medir força comigo. Ou seja, a crença leva esse pai e essa mãe a já ficar com raiva. E a raiva vai fazer esse pai e essa mãe agir da pior forma possível. Então, identificar as crenças que esses pais têm, que eles carregam, né, da própria criação, é o primeiro passo e fundamental. Porque eles começam a olhar, realmente, eu penso assim. Geralmente, quando meu filho chora, quando meu filho faz birra, eu acho que é para me pirraçar. Então, o primeiro ponto tem que ser trabalhado e identificado. Quais as crenças que esses pais têm? E o segundo ponto é o autoconhecimento. É aquela coisa de, poxa, meu filho tá chorando porque ele quer o copo verde e não quer o azul. Mas que bobagem isso. Será que é bobagem para ele? E de onde vem isso de que é bobagem?
Será que isso é muito importante para a criança? Mas só que nós, enquanto adultos, não conseguimos nos colocar no lugar dela, porque não teve um adulto na nossa própria infância que se colocou no nosso lugar e que nos acolheu. E quais são as dores de não ter sido acolhido? E quais são as dores que esses adultos trazem hoje de ter ouvido, por exemplo, engula o choro? Porque homem não chora, porque você está com muita frescura. Então é difícil acolher o choro do outro quando os nossos choros foram calados lá atrás. E aí o autoconhecimento muda tudo, porque aquela questão inicial que nos provocava raiva passa a nos provocar empatia, compaixão e o desejo até de acolher aquela criança. Sim. Assim como nós precisamos tantas vezes. E por último, o F de ferramentas. Tá, Renata, entendi que eu carrego crenças que vêm da minha própria criação. Entendi que eu carrego marcas e que eu não quero que o meu filho cresça com as mesmas marcas, mas eu faço o quê? Aí é o momento que a gente entrega as ferramentas de como ele pode fazer. E tem passo a passo para lidar com birra, por exemplo. Sim. Você tem um programa, né? Específico para isso, né? Renata? Chama Programa Pais Conscientes. Lá a gente tem 13 módulos, 124 aulas gravadas, onde eu dou tudo que eu acarretei de conhecimento, de experiência clínica nesses 14 anos de profissão. Né? Onde os pais, inclusive lá dentro, a gente tem uma fase só de autoconhecimento, para os pais identificarem as próprias feridas emocionais, as próprias dores que eles carregam, né? E a gente vai trabalhando tudo dentro desse tripé, né? Desses pilares, crenças, autoconhecimento e ferramentas, para eles poderem ser a melhor versão possível. Que maravilha. Eu nem falei aqui, mas eu ia colocar tudo na descrição do vídeo, todos os seus contatos também, para que todos possam, né, acessar e encontrar a Renata. Mas era neuropsicóloga, né, e psicóloga parental. E você hoje trabalha especificamente com pais, não é isso, Renata? Isso, eu trabalho na psicoterapia com adultos, adolescentes e adultos, e trabalho com os pais nesse lugar de orientação parental, que justamente é essa área da psicologia que estuda, que entende as relações como o maior formador de um desenvolvimento emocional saudável. Então, se a gente quer que os nossos filhos no futuro sejam pessoas com boa autoestima, com boa autoconfiança, que se relacionem de um modo saudável, sejam felizes, a gente precisa olhar para a nossa relação com eles, com a forma como a gente se relaciona dia a dia, como a gente se comunica, como é que a gente age, quem a gente é, né? Porque muitas vezes a gente acha que vai estar aconselhando o nosso filho e isso vai dar um resultado e a gente sabe que não. É sobre quem a gente é e esse filho vai espelhar. Né? É verdade, Renata. Às vezes a gente se mata querendo ser uma boa mãe, né? Se mata para poder atender todas as necessidades da criança, se mata por não se olhar, por não se cuidar, né? Mas na verdade o caminho é a gente olhar para dentro de nós, olhar para os nossos sentimentos, para as nossas necessidades, né? E a gente buscar se nutrir, né? Ser feliz. Não tem como você criar um filho feliz se você não for feliz. É o melhor caminho, né? Acho que é a melhor receita, né? Com certeza, então, sem dúvidas. Né? Então, assim, em vez da gente se matar pelos nossos filhos, que tal a gente viver por eles, né? Viver por eles. E eles precisam, vida, né, pra esse mundo, né? E eles se alegram com a nossa felicidade e eles se liberam para ser felizes também. Porque, veja, imagina uma mãe, um pai também, que está frequentemente reclamando desse filho. E que mostra para esse filho frequentemente como eles são infelizes. Ah, eu tô cansado, eu tô com dívidas, você me dá muito trabalho. Então, olha o que essa criança ela tá recebendo. A vida é dura, é pesado, ter filho é ruim, eu dou trabalho. Eu sou um fardo. Eu sou um fardo. Isso é muito pesado. E imagina se esses pais, eles começam a olhar para eles e dizer, peraí, a minha vida é resultado das escolhas que eu fiz. E que escolhas eu posso fazer, então, para eu me sentir melhor? Para eu ter mais qualidade de vida? Se autorresponsabilizar. Se autorresponsabilizar. O quanto de mim... Eu brinco assim, eu tenho um grupo de mães, né? Eu brinco com elas assim, que depois que as minhas filhas nasceram, a primeira vez que eu saí sem elas, que eu decidi estar sem elas, porque eu queria conscientemente fazer aquilo, porque a gente quer inconscientemente primeiro, né? Mas não se permite. Não posso. Não é certo. Não devo. E aí eu falo uma frase para elas assim, que a primeira vez que eu fiz isso era como se eu estivesse cometendo um crime. E depois que eu comecei a fazer isso, né? Me permitir alguns momentos sem elas, compartilhar com elas coisas que eu tinha vivido na ausência delas, né? Um show de Djavan, por exemplo, enfim... E como elas recebiam aquilo, o olhar delas brilhando por ver a minha felicidade, eu estou dizendo para elas, filhas, sejam felizes também. E isso faz a mamãe feliz. O que faz você feliz?
E aí elas vão entender que tá tudo bem olhar para elas. Elas vão entender que mesmo que elas sejam mães, elas não precisam deixar de existir na própria vida. Né? E aí, finalizando a frase que eu digo para as mães eu achava que era um crime ser feliz sem as minhas filhas por perto, mas depois eu vi que crime mesmo era deixar de existir na minha própria vida. Que era uma fase que minha filha mais velha dizia, mamãe, por que só você não descansa? Mamãe, por que você tá tão séria? Então a gente acha que as crianças não estão percebendo. Algumas percebem e verbalizam, outras percebem e internalizam. Mas elas percebem isso em comportamento, né, Renata? Sim. Algumas podem ficar agressivas, outras podem ficar introspectivas, entristecidas, ansiosas. Então, as possibilidades são inúmeras. Mas uma coisa é fato, não investir naquilo que nos faz bem não vai fazer mal só pra gente. Até porque se a gente não tá bem, a gente não tem como entregar a nossa melhor versão. Como é que a gente vai ser a nossa melhor versão num relacionamento, na relação com os nossos filhos, com a família, com amigos no trabalho, se a gente não se nutre, se a gente não tá bem com a gente? É algo que não fecha, é uma conta que não tem como fechar. E aí eu acho, Renata, que isso não tem nada a ver com perfeição, né? Porque às vezes a gente fica querendo, né, ser o exemplo, né, do sempre correto, né? E aí a gente não se permite pedir desculpa quando erra, assumir que errou, né? A gente não se permite dizer que tá cansado também, precisava descansar, né? Ser real, né? Ser real. Simplesmente ser de verdade. Eu vivo uma história assim, eu vejo dentro do meu lar, o meu esposo buscando um equilíbrio emocional, né? E buscando ajuda profissional, tendo ali as lutas dele, né? E claro que impacta no entorno da família. Mas eu vejo que primeiro eu ficava assim, ai gente, mas o meu filho tá vendo, né, o pai prostrado, né, triste. Mas aí hoje eu vejo assim, mas ele tá vendo que o pai dele tá lutando, né? E o pai dele tá fazendo o melhor, o pai dele tá tentando, tá ali buscando caminhos. Ele pode não estar bem hoje, mas amanhã ele tá, né? Então assim, e a gente começou a explicar isso pro Gael. Olha, o papai agora tomou um remedinho e ele vai ficar mais sonolento, ele vai dormir. Agora ele não pode brincar, né? O papai agora não tá muito bem. E aí a gente vai explicando e fazendo com que a criança entenda que tá tudo bem, que é normal, assim, que ele pode naquele momento estar deitado, né? Que ele pode estar cansado. Porque eu ficava com pavor, né, de achar que ele ia ter algo, tipo um exemplo negativo. Mas é justamente o contrário. Se você consegue explicar, se você consegue tornar aquilo, naturalizar, né, o entorno da casa, o ambiente da casa, eu acho que a criança se sente mais confiante, que tá tudo bem, que tudo tá sob controle, os problemas estão sendo resolvidos, nós estamos ali com nossas batalhas diárias, Sim. Né? Porque assim é a vida não é só coisas boas e fáceis, né? Você concorda comigo? Faz sentido o que eu tô falando? Sim, faz todo sentido, até porque essa ideia da perfeição não vai existir em nenhuma família, né? Todos nós carregamos as nossas marcas de infância, né? Os parceiros ou parceira, no caso de família homoafetiva, todos nós estamos nos relacionando não só com o outro, mas com a bagagem dele também. E a depender do que aconteceu lá atrás, né, que bagagem essa pessoa traz, naturalmente em alguns momentos essa mala se abre e o que tem dentro dela vai sendo compartilhado no meio familiar. Então não tem como a criança ela não ter contato com nada. Claro, a gente precisa ter alguns cuidados, né, em relação até onde dá para a criança ter contato, até que ponto dá para explicar alguma coisa. Com uma criança muito pequenininha é mais difícil compreender. Mas o legal de trazer uma comunicação clara para ela desde sempre é ela saber que ali é um ambiente seguro, porque ela sente quando estão escondendo alguma coisa dela. Ah, não, tá tudo bem. E ela tá vendo o papai com a expressão para baixo, triste, por exemplo, né? Caso seja essa situação que aconteça. Então, o tanto que a gente diz assim que a criança ela é uma péssima intérprete, mas ela é uma excelente observadora. Então, por mais que a gente diga, tá tudo bem, a criança vai direto ler o nosso olhar. E ela vai saber se tá tudo bem mesmo ou não. Então, essa honestidade emocional é algo muito bom, porque se abre o espaço desde sempre para falar sobre todo e qualquer assunto, que é o que a gente mais quer, inclusive na adolescência. É
quando os filhos crescem, e aí a gente vai ver muita coisa do que foi plantado ali na infância. A minha casa é um ambiente onde há espaço para cada um ser do modo como é, ou eu cresci num ambiente onde as pessoas se escondem, as pessoas omitem o que estão sentindo, o que estão pensando. Então, se esse for o ambiente, eu também não posso, né? Esse comunicar é permitir. Se eu permito você saber que o papai não está bem agora, isso quer dizer que quando você não estiver bem, você também pode dizer. Você vai ser acolhido aqui. É seguro não estar bem aqui. Isso é fantástico. Quando eu entendi isso, eu falei assim, tá tudo bem. E eu percebo que o meu filho responde a isso muito bem, né? Ele se sente à vontade hoje, ele fala, né? Entende o porquê que as coisas estão naquela dinâmica. E assim, ele desenvolveu de um jeito lindo, eu acho que a partir desse entendimento, né? E eu achei realmente muito importante. Mas, Renata, eu andei dando uma fuçada no seu Instagram e aí eu vi lá que você promete ensinar, né, a educar sem birras, sem culpa e sem palmadas. Tem como você dar um aperitivozinho pra gente sobre isso? Tem. Aí, na verdade, não é sem birras, mas é sem palmadas, sem castigos e sem culpas. Por quê? Porque a birra ela vai acontecer, né? Então, o que muda, na verdade, é o nosso entendimento em relação à birra. As birras, por exemplo, né? Qual é a visão da educação tradicional? A gente precisa manter essa criança quieta e ela precisa parar de chorar. Então, o que eu utilizo? Dentro da educação tradicional, o que os pais fazem? Eu vou ameaçar, eu vou castigar, eu vou tirar o brinquedo, eu vou ameaçar bater ou bater. Isso é péssimo, traz uma série de consequências negativas, né? Várias pesquisas já foram feitas nesse contexto, já provaram, né? Uma pesquisa divulgada, por exemplo, por Cambridge, mostrou que filhos dentro de um contexto familiar autoritário, ou seja, criação regadas a gritos, palmadas, ameaças e castigos e punição física, são crianças que na sua adolescência muito provavelmente vão desenvolver problemas de ansiedade, depressão, podendo inclusive aumentar o risco de uso de drogas no final da adolescência e início da fase adulta, além de desconexão emocional com os pais. E óbvio que é assim. Por quê? Se eu faço algo de errado e essa pessoa que eu precisava que me escutasse, entendesse os meus motivos, me orientasse, me acolhesse, mostrasse uma outra direção e fizesse uma parceria comigo, ela só me pune, ela diz que não quer nem saber o porquê que eu fiz, me deixa sozinho chorando no quarto, ou quem sabe me machuca fisicamente, como é que eu vou confiar nessa pessoa? Engraçado que dentro da terapia de adultos, essa é uma das coisas que a gente mais ouve, quando homens e mulheres foram agredidos na infância. Eu não confiava no meu pai, eu não confiava na minha mãe, eu não me sentia seguro ou segura na presença dos meus pais. E isso é uma violência do ponto de vista emocional, né? Então, uma das coisas mais importantes falando da birra é entender de onde ela vem. E para dar aqui uma amostrazinha para vocês, o que é a birra, na verdade? É um processo natural do neurodesenvolvimento. Quer dizer que a área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, essa área daqui da gente, responsável por avaliar situações de uma maneira mais racional e crítica, controlar impulsos e ter regulação emocional, ela vai começar a amadurecer por volta dos 4 anos de idade. Ou seja, antes disso, a criança é um bebezão. Então, só tem o copo verde e ela quer o azul. Mas não é óbvio que o copo tem a função apenas de colocar água dentro ou suco. Qual o problema a cor? Mas para a criança aquilo é muito importante, porque ela associou o azul do Homem-Aranha, que não sei o quê. Então, na cabeça dela, aquilo é uma frustração muito grande. E o que ela diz com aquele choro, papai, mamãe, é muito difícil para mim ter que ficar com o copo verde quando eu idealizei que o meu era o azul. Você pode me ajudar? E aí os pais dizem, não. Fique chorando sozinho, você não tem motivo. Inclusive, se continuar chorando, vai apanhar. Onde, na verdade, ela poderia ser ouvida, acolhida. Ela só precisa de alguém que a ajude a atravessar aquela dor. Porque para ela é uma dor. Se a gente acha que o nosso filho só vai ter motivo suficiente para chorar se for uma dor física, porque é algo que a gente reconhece, a gente desconecta totalmente. Porque ele vai atravessar várias pequenas microdores, várias frustrações, e esse momento da vida é fundamental para a criança aprender. Eu posso ou não contar com você? E muitas vezes, na maioria das famílias, o que as crianças aprendem não, eu não posso contar. Renata, aí não se trata de não frustrar, né? No caso, por exemplo, se a criança queria porque queria o azul e
por algum motivo o azul se quebrou, enfim, não estava disponível naquele momento. E você só tinha o verde, né? E aí ela vai chorar e você vai chegar, pegar ela no colo, acolher, chegar perto dela e explicar que o azul não é possível, que o azul se quebrou, não veio, ficou em casa e a gente só tem aquele. E que o azul ela pode tomar, ou que o verde ela também pode tomar do mesmo jeito, a aguinha dela, o suquinho dela. É possível fazer essa... É diferente, eu acho que é diferente você simplesmente dizer que ela não tem motivo pra chorar e fique chorando e problema seu, então não tome água, não tome suco. Isso. De você explicar e tentar dizer que, ó, vamos tentar usar esse aqui, porque tá tudo bem, vai ser a mesma coisa, o azul não tá disponível. Perfeito. É diferente isso, É muito né? diferente, porque o que acontece? A maioria dos pais, ou eles vão cair no autoritarismo ou na permissividade. Quando a gente fala em acolher, dentro da abordagem da educação consciente, muitos pais acreditam que acolher é ser permissivo. Eu vou passar a mão na cabeça do meu filho, não vou ensinar o que é a vida. Mas não é isso. O que é a permissividade? A permissividade é a pessoa se virar nos 30 para conseguir o copo azul porque o filho não pode chorar. Aí seria, assim, uma criação mais... que corre das frustrações, né? E esse filho vai precisar atravessar essas frustrações. Então essa seria a permissividade. O autoritarismo, né, a criação mais agressiva, digamos assim, é aquela que manda engolir o choro. Se não parar de chorar, vai apanhar para ter motivo. Já essa abordagem que você trouxe, né? É o caminho do meio, que é o que a gente chama de criação democrática ou consciente, que é assim, olha, filho, não vai ser possível o azul. O azul. Não vai ser possível, só temos o verde. Mas eu entendo que isso é importante para você. Eu sinto muito e eu tô aqui. Você quer um abraço? Então a questão é, não vai ter jeito, filho. Você vai ter que atravessar essa frustração. Mas eu tô com você. E essa é a grande diferença. Porque nós viemos de uma geração onde atravessávamos as nossas frustrações sozinhos. Porque os adultos entendiam que aquilo não era motivo, que aquilo era manha, que aquilo era muita ousadia. Sim. E aí o que a gente faz enquanto adulto, e a gente está passando por processos emocionais frustrantes e doloridos, a maioria se isola. Porque esse foi o aprendizado. E se alguém pergunta, você tá bem, você precisa conversar? Não, tá tudo bem. E se uma lágrima escorrer, desculpe. Ou seja, isso não pode acontecer. Por quê? Porque as minhas emoções, elas precisam ficar guardadas comigo. Porque eu aprendi lá atrás na minha infância que ninguém se interessa por isso. E aí, o que a gente tem? Uma série de adultos deprimidos, ansiosos e adoecidos, muito pela dificuldade de lidar com as próprias emoções, por conta de um aprendizado na própria infância. Sim. E quando não cuida disso, vai repetir com o filho. E é isso que eu queria te perguntar também agora, Renata, essa coisa de corrigir a criança, né? É nosso papel corrigir, Sim. Né? Mas existe o jeito de corrigir, né? Para não criar essa ansiedade, esse medo de errar, né? Porque não pode errar, é algo ruim, é algo que você punido. Como é que a gente encontra esse caminho do meio para não... Perfeita essa né? pergunta, adoro falar sobre isso. Porque, assim, isso causa muitos danos, né? Essa coisa de errou, vai ser punido. Errou, vai ser punido. Que danos, Renata? Vou falar dos danos, depois eu mostro um caminho para se fazer isso de uma forma muito mais leve e saudável do ponto de vista emocional. Um primeiro dano é a criança que cresce acreditando que não pode errar. Isso é péssimo, porque ela poderia experienciar uma série de coisas na vida e ela não vai, porque ela acredita que existe a possibilidade de errar. E a possibilidade de errar está em quase tudo, em tudo, né? A gente pode errar em qualquer papel, em qualquer situação. Então, ensinar para a criança que o erro não pode acontecer e ela crescer com medo de ser punida é uma criança que ou vai desenvolver o perfeccionismo, ela nunca vai estar bom o suficiente, porque ela sempre vai estar procurando algo para ficar melhor. Por quê? Porque se tiver uma coisinha assim que eu não tô vendo e o outro vir isso, ele vai me punir. Eu vou ser chamado a atenção, vou ser criticado, vou ser punido. Então eu tenho que entregar o perfeito. Só que como o perfeito nunca chega, é uma pessoa que vai viver ansiosa e insatisfeita, porque nada vai estar bom o suficiente até estar perfeito. Essa é uma das consequências. A outra consequência é aquela pessoa que deixa de crescer, de se desenvolver, de viver como ela poderia viver, de se arriscar. Minimamente a gente vai precisar se arriscar. Tem várias coisas que a gente faça na vida, né? E esse adulto que foi uma criança extremamente punida porque errou, ele pensa assim, se eu não faço, eu não erro.
então é melhor não fazer. Aquela pessoa que pode ter um padrão um pouco mais acomodado na vida, na verdade esconde uma criança ferida que tem uma série de medos, medo da punição se não der certo, se não for perfeito, se não tiver de acordo com a expectativa do outro. Então, também a fonte da procrastinação aí? Pode haver a procrastinação também. Se eu acho melhor que não fazer para não errar, né? Isso. Se eu acho que não vai sair perfeito, então é melhor não fazer. Inconscientemente. E aí, conscientemente a pessoa, mas eu tentei, mas eu tô fazendo. E aí a procrastinação tá lá. É uma das fontes. Então são muitas consequências, né? E o que a gente pode fazer então? Mostrar para o nosso filho que os erros, eles são importantes. E muda tudo. É lindo quando a gente consegue fazer isso. Importantes para quê, Renata? Importantes para ele aprender algo que ele não sabia antes de errar. Um dia minha filha saiu correndo com um copo assim de vidro, tropeçou e, óbvio, o copo caiu, o vidro pra tudo quanto é lado. Ai, mamãe, não sei o que e tal. Pega ela do chão. E agora você vai brigar comigo? Ela se assustou com a quantidade de vidro, aquela coisa toda. Disse, não vou brigar com você. Eu só quero saber de uma coisa. O que você aprendeu com isso? Ah, eu não devia ter corrido, né, mamãe? Você não devia ter corrido com um copo de vidro na mão. Então, você aprendeu isso agora? Aprendi. Então, valeu. Que bom que você não se machucou, você não precisou passar pela dor, foi susto, mas você aprendeu algo novo, filha, porque toda vez que você pegar o copo de vidro agora, você vai lembrar que você tem que ter mais cuidado, porque ele é frágil, e aí você não pode correr para não se machucar. Isso é o mais importante. Então essa é a frase que eu deixo para todo mundo que esteja aqui nos vendo nesse momento. Seu filho errou, pergunta para ele, filho, o que você aprendeu com isso agora? Porque todo erro traz um aprendizado. E quando a gente pune a criança porque ela errou, ela não entra em contato com o aprendizado e ela passa a ter medo de nós. Inclusive, mais uma, incentivo à mentira. Toda criança que mente, ela está fazendo isso porque ela está com medo. Nenhuma criança nasce pensando que é melhor mentir. Ela acha que omitir uma situação, ou inventar e mentir, né? Criar uma nova história, vai protegê-la da punição que ela tanto teme. Ela aprendeu isso, né? Tipo, e quem ensinou? Né? E quem ensinou? Os próprios pais. Eu acho interessante o Gael, que ele fala assim, quando ele faz alguma coisa errada, assim, né? Que erra, derruba alguma coisa, ele fala, eu sempre falo, não tem problema, filho, tudo bem, a gente conserta, a gente limpa, a gente faz melhor depois, né? E aí, agora ele já fala, quando ele derruba alguma coisa, não tem problema, né, mãe? A gente seca, né? Ué, não tem problema. Perfeito. E olha que fantástico dizer isso, né? Filho, não tem problema. A gente vai resolver isso. Vamos pegar um paninho pra limpar isso aqui? Quando a criança é pequenininha, a mãe e o pai podem fazer junto. Para mostrar à criança o momento da reparação, né? Quando a criança é maior, pede pra criança fazer. Ele mesmo diz, mãe, me dá um paninho pra eu secar. Ele já sabe olha que é só secar, né? Olha que fantástico isso, né? É. E a criança crescer sem medo de errar, sem medo de ser punida, conexão emocional entre pais e filhos fortalecida. Isso é o que a gente tem de mais precioso com os nossos filhos, é a conexão. Eu acho isso muito bonito. E outra coisa que ele fala muito é quando ele erra ou perde alguma coisa, eu sempre falei, né? Tenta de novo. Aí ele fala pra mim, mamãe, vou tentar de novo. Aí filho, você agora... E você só vai... Quando ele começa um joguinho novo, aí ele começa a errar. Eu falo, filho, mas você tá aprendendo agora, você tá descobrindo esse jogo agora. Você vai errar várias vezes, até você ficar craque nele, você vai aprender. Aí toda vez ele fala isso, mamãe, eu vou aprender, né? Vai, é só você errar várias vezes aí que você vai aprender. Perfeito, olha que legal, você mostrando pra ele que o erro ele é importante. E ele realmente é. Ensina tanto, porque ter essa expectativa de uma vida sem erros é viver numa frustração contínua. Escondendo os próprios erros, sentindo insuficiente, sentindo que, sabe, que não pode ser quem se é para não receber uma punição. Ah, Renata, e na ausência dessas pessoas que punem, o que acontece na vida adulta? Ela passa a se punir. E aí onde a gente linka com a culpa. Que a culpa nada mais é do que uma punição. Eu não tenho meu pai aqui e minha mãe para me punir, porque eu gritei com meu filho, mas eu me puno. E aí talvez essa mãe vai lá e devora uma caixa de chocolate, porque ela tá se punindo. Ou ela faz algo que não vai ser bom para ela, ou ela se martiriza. E a ideia é a autorresponsabilidade. O que me fez gritar? Quais foram os gatilhos? O que tem a ver com ele? O que tem a ver comigo? O que tem a ver com a minha história? Como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Então, quando a gente sai da culpa e entra na autorresponsabilidade, as coisas se transformam, né? E aí você falando isso, você tá
nos dizendo que se você é uma mãe que tá aí, né, perdendo a cabeça toda hora, desesperada, se você parar um pouquinho e tentar procurar uma ajuda profissional, de repente, né, se for possível, ou então fazer uma análise de sua vida, do que você viveu na sua infância, da sua relação com seus pais, né, a relação que você nutria com sua mãe, com seu pai, ou nutre ainda, né, de que forma isso impactou na sua vida, né, porque eu sempre escuto, né, falando assim, que a gente não tem controle sobre o que fizeram conosco, né, realmente quando você é uma criança, você é indefesa, você não tem controle, você não consegue mudar isso. Mas quando você se torna uma pessoa adulta, consciente, e você consegue ferramentas, né, informação suficiente para buscar ferramentas, na verdade, você pode fazer virar aí o jogo, né, virar essa chavinha e de repente sair desse ciclo que você está repetindo, que você está trazendo à tona, né, isso, Renata, eu acho que o caminho é mais, eu sempre costumo dizer, é tudo sobre nós, né? Tudo sobre nós. E quando os pais me perguntam, por que você deixou de atender criança? Por conta disso. Porque se esses pais não olham para eles, a criança ela não tem como mudar. Porque ela não adoece simplesmente. Né? Em grande parte dos casos é um ambiente emocional, familiar, das relações, que faz com que a criança ela traga o sintoma. Mas aí você diz que quando você percebia isso, você tinha dificuldade de comunicar isso para esses pais, é isso? Para eles entenderem? Sim. Aí, Alguns por isso pais. Você recuou para criança. Porque eu vi que se eu trabalhasse diretamente na fonte, essas crianças iriam beber de uma água mais limpa. Entende? Entendi. Do que eu só trabalhar com aquela água que já respingou nelas e que já vem suja de várias gerações. Então, por que não ir na fonte? E que você não ia conseguir limpar, né? Exato. Porque o que gerou aquela sujeira continuará sendo derramado por cima dela. Né? Exatamente. Então você resolveu ir logo na fonte para consertar ali. Trabalhar com pais é trabalhar com prevenção de grandes problemas futuros. Sim. É trabalhar com a saúde emocional naquele momento presente que vai trazer frutos, né, positivos para essa criança e para esses pais. Tanto que quando eu pergunto para os pais, né, qual o seu desejo em relação à sua relação com seu filho? O que você imagina? Como é que você gostaria que fosse daqui a 15, 20 anos? Eu quero que a gente seja parceiro, que a gente seja próximo, que meu filho possa contar comigo. E aí eu pergunto para eles, né? E os comportamentos que você tem hoje fazem com que o seu filho corra para você ou de você? Porque se o seu filho está correndo de você enquanto criança, enquanto adolescente, dificilmente ele vai correr para você, a coisa ela vai intensificar. Dificilmente vai correr para os pais. Então, por isso que esse trabalho na infância ele é fundamental, né? Porque os pais... quando eu converso com os alunos, dizem, aula tal do módulo tal, módulo de autoestima, né? Por que isso é tão importante? Porque se o nosso filho cresce sem gostar de quem ele é, ele não vai se sentir feliz em nenhuma relação. Mas isso também passa pelo pai e a mãe gostarem de si, né? Gostarem de si e tratarem esse filho com amor e com respeito. Sim. Porque muitas vezes os pais falam, você tem que me respeitar, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, né? Estamos aqui, tem uma hierarquia estabelecida. Sim, pai e mãe, naturalmente, né? Tem uma função ali de educar, então eles são os líderes daquela família, e tá tudo certo. Mas a questão é que respeito não se impõe, o respeito se conquista. As pessoas que a gente mais respeita são pessoas que a gente admira. Elas não chegaram e bateram na nossa porta e disseram, você precisa me respeitar. Te obrigo a me respeitar. Não. Isso surgiu dentro de nós por admiração. É justamente o contrário, né, Renata? Quando você obriga, aí é que a admiração não vem de jeito nenhum, né? Não precisa pedir. Exatamente. É porque já tá um caos instalado ali, né? E a criança, ela sendo ouvida, ela sendo respeitada, ela passa a se respeitar também, né? É uma coisa muito legal que aconteceu. Ano passado, a minha mais nova disse assim, mamãe, eu preciso que você vá na escola. Eu disse, por quê, filha? Essa escola é tão maravilhosa. Mas a professora disse assim, tá bom de chorar, Helena. E não tava bom, eu ainda precisava chorar. Ai, que lindo! Foi, filha, me conte, o que aconteceu lá? E aí ela relatou o que tinha acontecido. Mas olha que interessante, ela entende que as emoções dela são muito importantes e que ela tem o direito de expressá-las. Sim. E que o outro, ainda que seja um professor, a professora, a mãe, o pai, quem quer que seja, não tem o direito de dizer pra ela que acabou, que pare.
Sim. Né? E isso é fantástico. Nossa, porque demais. assim ela vai se colocar na relação lá no futuro, se o namorado disser, tá chorando por essa bobagem, ela não vai ficar envergonhada porque tá chorando. Ela vai dizer, não, eu tô chorando porque isso é importante pra mim. E as minhas emoções são importantes. Então, inclusive, as relações dela vão ser mais saudáveis a partir do momento que ela se respeita. Porque ela foi respeitada. Eu vi um vídeo seu falando justamente sobre isso, né? Sobre a gente pedir, né? Pedir que o outro me admire, que goste de mim. Ficar ali a mulher tentando provar esse valor, né? Provar que ela é importante, que ela... E assim... Justamente esse provar, né, esse pedir, né, ela já tá ali numa posição de pedinte, né, de tipo ali com o pires na mão, mendigando ali uma atenção e uma admiração que ela não se dá, né? Exatamente. Porque... Ela não aprendeu que ela é importante o suficiente, que ela é boa o suficiente. Talvez ela venha de uma educação que só apontava falhas, que é o que a educação tradicional faz, né? Tem um boletim com 10, com 9, com 8, com 7 e tem um 5. Aí os pais abrem e fazem aqui, um 5? Ou seja... Ignora todo o resto. O quanto ela estudou para o 10, para o 9, para o 8, para o 7, tudo isso não conta. Então o que diz é, você não é boa o suficiente. E aí ela cresce sentindo que não é boa o suficiente. E focando no que é ruim, né? No que não é, no ponto negativo. E esquecendo que tem várias outras qualidades, outros pontos fortes nela, né? Exatamente. Então acho que a gente cresce com essa visão distorcida, de focar no que é ruim, no que a gente não tem tanta habilidade, né? Tudo bem, ninguém é bom em tudo, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento das nossas crianças valorizarem o que elas têm de melhor, né? Com certeza, com certeza. E a ideia aí seria, né? Olha só, filho, você tirou 10, tirou 9, tirou 8, tirou 7, tirou 5. Percebo que você se esforçou muito. Você se dedicou. As notas refletem o seu esforço. Então a ideia não é, dê parabéns para o 10. Porque quando a criança tira 9, tira 8, tira 7, ela acha que ela não é boa. E ela não precisa ser boa em tudo. Como ninguém é, né? É uma cobrança, assim, uma expectativa irrealista que se lança. Sim. E aí, filho, e esse 5 aqui que tá abaixo da média, o que você acha que aconteceu? Como é que a mamãe pode te ajudar? Como é que o papai pode te ajudar? Foi aquela semana que você ficou doente, a gente não conseguiu sentar para estudar direito. Porque é uma matéria, tá mais difícil esse assunto para você. Então a gente tem como olhar para o todo, sem ficar sempre apontando o negativo, que é o típico da educação tradicional. E a criança, ela crescer com autoestima melhor, com autoconfiança melhor. Vendo que ela tem muita coisa boa dentro dela, ainda que ela tire o 5, ainda que ela erre, ainda que ela falhe. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu deixo a dica aqui para as mães e para os pais também, é trazer um elogio, um ponto forte da criança no momento que ela não está fazendo nada, para que ela não associe que o valor dela está ligado ao desempenho. Eu tenho valor quando eu estou trabalhando, eu tenho valor se eu estiver maquiado, eu tenho valor se eu consigo comprar coisa X, se eu consigo me desempenhar de modo que as pessoas me vejam. Às vezes as meninas, sei lá, estão brincando. Aí eu paro e fico assim olhando, mas vocês são tão maravilhosos. Ai, que presente que Deus me deu ter vocês duas, sabia? Aí dou um beijo cada um. Passo pelo corredor do apartamento despretensiosamente, eu pego, dou um beijo e digo quanto eu sou feliz de ser sua mãe, porque você é a criança mais maravilhosa desse mundo. Então é uma nutrição que acontece sem eles fazerem nada. Rega na plantinha, né, Renata? Porque eu sou amada, por quê? Porque eu existo, pelo que eu sou. Que é o que faltou para a maioria de nós adultos. Eu era vista quando? Quando tinha nota boa. Então, se não tinha nota boa, então não tem muito valor. O que eu posso fazer para chamar atenção? Para que olhem para mim? O que eu sei fazer? E aí um vício de desempenho. Um vício de desempenho. Quantos adultos eu já atendi com dificuldade de descansar, de relaxar, de pausar? Eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar sabendo. Porque se eu não estou fazendo nada, é como se eu não merecesse valor, como se eu não tivesse tanta importância. Então eu preciso ter importância, eu preciso caminhar. E é um vício. Sim. E é um cansaço. É um desgaste. Descansar também é produtivo, né, Renata? Muito necessário. Fazer demais. pausas. Fazer pausas. E pra gente, então, que vive, né, entre ser mãe, ser profissional, né, dona de casa, esposa, tudo ao mesmo tempo, fazer pausas é necessário, né? Sim. O bom, Renata, do que você tá falando é que quando a gente se vê, né, diante dessas situações e que a gente quer olhar para isso, a gente encontra caminhos, né?
para mudar esse jogo, né? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente tem um privilégio gigantesco. Eu tenho um vídeo no meu celular, meu pai faleceu há 2, 3 semanas aproximadamente. Nossa, meus sentimentos ainda tá bem, né, recente, né? Tá, bem recente ainda. E ele era um dos maiores incentivadores do meu trabalho. E uma vez, eu vou até publicar no Instagram depois esse vídeo, que é muito lindo. Uma vez eu perguntei assim, fazendo uma brincadeira com ele: pai, se você fosse pai hoje, você buscaria informação? Aí ele diz: acho que eu fui um bom pai. Mas na minha época não tinha psicólogo, não tinha ninguém falando sobre essas coisas. Mas hoje eu sei que eu faria melhor. E aí eu disse: que bonito ver, né? Uma pessoa que passou de 70 dizendo que se pudesse, se tivesse a oportunidade de ter conhecimento, faria ainda melhor. E como é que a gente está nesse momento de vida, nessa geração, com tanto conhecimento disponível, a gente vai insistir que apanhei e não morri, eu tô aqui, eu vou bater também? Fechando os olhos para tantas evidências, fechando os olhos inclusive para os nossos problemas emocionais, porque não tem como ter crescido sendo agredido sem nenhuma marca. Não tem como. Esse sobreviver, mas a que custo, né, Renata? Custo e o preço que se paga hoje. Né? Como é que se relaciona com as pessoas, como é que se relaciona com os filhos, com os próprios problemas, a autocrítica lá em cima, nível de produtividade que tem que ser vezes 3 a cada mês, se cobrando em excesso, insônia, ansiedade, depressão, transtornos de ansiedade, e quando a gente vai ver uma criação autoritária, extremamente rígida e punitiva, conexão afetiva com os pais, um distanciamento terrível. E uma das coisas que eu falo é: como é que você vê a relação com seu pai e com sua mãe hoje, para esses adultos, né? Então, eu passo lá no domingo, não sei o quê. Tá, mas você vai para ver essa pessoa, para bater ponto? Ou você vai porque você quer se relacionar e tem prazer, sentar do lado do seu pai, do lado da sua mãe, falar da sua vida e compartilhar a sua vida? Não, não tem isso não. A maioria dos adultos. Alguns, óbvio, não vão comentar na vida, né? Mas no ambiente terapêutico, sim. E aí eu pergunto: você gostaria que seu filho no futuro passasse no domingo para bater ponto e ficar 1 hora na sua casa e ir embora? Ficar lá no celular, Não. Do seu lado, nem conversar nada, né? Que é geralmente o que acontece, né? Exatamente. E a gente pode ser amigo dos nossos filhos, né? Que é o outro amigo. Ah, eu sou sua mãe, eu sou sua amiga. De fato, a relação de amizade, ela não pode sobrepor o nosso papel. O nosso papel traz limites, né? Colocar frustrações inevitáveis, estar ali, ser apoio, ser direção. Mas nós podemos fazer isso, estar no nosso lugar de mãe e de pai e ainda assim ter uma parceria de amizade que diga: filho, você pode contar comigo. A gente tá junto na vida, não vou largar sua mão. Vamos resolver juntos Juntos. Tô aqui pra gente encontrar um caminho, né? Não sei também, mas vou procurar saber, né? Porque a gente também não precisa se colocar no pedestal, né, Renata? Claro, com certeza. A gente não vai saber tudo, a gente vai se atrapalhar, a gente vai falhar, a gente vai errar na mão, vai exagerar na dose. E quando as mães, até pais também que tem no grupo, falam: ah, mas essa semana eu gritei, não sei o quê, eu tô me sentindo mal com isso. Eu digo: gente, a maioria dos pais estão gritando e entendendo que é isso mesmo. Que podia ter feito até mais, que o filho tem sorte que não apanhou. E nem tem essa crise de consciência, Não, o grito é a nova palmada, né? Uhum. Então são 50 gritos por dia, tá tudo certo, porque esse menino me tira a paciência. Então, o pai e a mãe que grita e diz: opa, peraí, o que tem meu aqui? Onde é que eu posso melhorar? Que gatilhos foram esses que foram ativados em mim? Já estão, em outro patamar. Em outro lugar. Outro lugar. Então, a ideia não é que a gente seja perfeito, que nunca faça isso, que nunca grite, que nunca saia do sério. Eu também não consigo ser essa mãe. Mas eu tenho consciência que se eu gritar não é sobre elas. Já é regra na minha cabeça. Gritou não é sobre elas. Renata, é sobre você. Olha aí. Olha se é TPM, olha se é TPM, olha se é privação de sono, olha se você não está se acolhendo e não está conseguindo acolher essa demanda agora. Olha se você está muito no automático, está precisando de uma pausa, precisando se nutrir. Olha, porque tem coisa sua aí. Então, e aí a gente vai lá e pede desculpa. Porque isso é lindo também, né? Mostrar para o nosso filho que a gente é humano. É vulnerável, né? Filha, desculpa, mamãe não estava bem, exagerou com você, não foi legal a forma como eu falei. E eu sempre tem uma coisinha que eu sempre falo para elas. A mamãe não pode gritar com você, o papai não pode gritar com você, a professora não pode gritar com você. Porque ninguém tem o direito de ser agressivo com você. Você merece respeito, carinho e cuidado. Se isso não acontecer, é porque esse adulto, que nesse caso agora foi a mamãe, não tá bem. Então, por isso que eu tô aqui te pedindo desculpa. Eu vou me comprometer para tentar ser mais paciente da próxima vez.
E aí a gente mostra ao nosso filho que ele não merece ser agredido. Aí, mostra ao nosso filho para que ele reconheça as possíveis formas agressivas de que outras pessoas na vida vão tratar, seja um amigo, namorada, professor, enfim, quem quer que seja. Ele vai reconhecer aquilo e não vai olhar aquilo como natural. E a gente mostra para esse filho que nós também somos humanos e erramos. E podemos pedir desculpa. E eles aprendem a reconhecer os próprios erros, né? Sim, isso é valioso demais. E eu acho interessante uma coisa que você sempre coloca lá, é sobre se recarregar, né? Estar em contato com a natureza, né? Ter aqueles momentos de qualidade com suas filhas, né? Que você sempre frisa, né? Um momentinho de passeio, de conexão, enfim. É fundamental, né, Renata? Você encontrar... Claro que o seu momento de conexão pode ser diferente do meu, Sim. né? Mas é fundamental que cada um tenha ali sua malinha SOS com as ferramentas, o que me recarrega. Eu escutar uma música, sair para caminhar, tomar um banho de mar, enfim. Cada um tem que encontrar as suas formas de se reconectar, de se equilibrar, de pensar melhor, de resfriar a cabeça e voltar para renovada para enfrentar ali, né? Como é que você faz assim na sua rotina? Como é que você consegue equilibrar emocionalmente, se reconectar consigo mesmo quando é periódico, é uma vez por semana? Como é que você faz isso no seu dia a dia? Tem uma ritual aí na sua vida? Inicialmente eu não fazia. Então elas nasceram e minha vida foi ser mãe, né, esposa, dona de casa mais ou menos, nunca foi meu forte, e profissional. Sendo mãe e profissional, as coisas que eu mais dedicava atenção e foco. E aí a Renata, mulher, pessoa, foi ficando cada vez mais para trás. E aí teve um dia, que foi uma virada de chave para mim, que eu saí sozinha, e aí eu vou colocar uma música que eu gosto. E aí parei, mas o que é que eu gosto? Eu não sabia mais o que eu gostava, porque estava muito distante, né? Da realidade que eu vivia, que era Galinha Pintadinha, Peppa Pig, não sei o quê. Televisão era só para elas, né? Não tinha mais o meu momento, o que eu gostava de fazer. Sim. Até que eu vi que eu tava quase deprimindo, que eu tava vivendo no automático, que eu tava acordando e várias vezes quando eu abri os olhos eu pensava, não vejo a hora de voltar a dormir no final do dia. Como se eu não quisesse viver o dia, porque não tinha mais a nutrição emocional da pessoa, da mulher. Só tinha papéis a serem desempenhados. E a gente precisa ter momentos de não ter papel nenhum. Não sou profissional, não sou mãe, não sou nada, só sou pessoa. O que a pessoa precisa? E aí uma coisa que eu me conecto muito é a praia, né? Tanto que eu fiz um post no Instagram que foi criticado e elogiado, que bombou, quando eu disse no título: eu gosto de vir à praia com as minhas filhas, mas eu amo vir sem elas. E foi um processo interno de muito trabalho e permissão para poder dizer que eu tenho prazer de estar sem as minhas filhas em algumas situações. Eu amo ser mãe, tenho muito prazer na companhia delas, mas elas não podem ser tudo, porque na hora que elas não estiverem, o que resta? Na hora que elas saírem de casa, se forem morar em outro lugar, outro país, como é que fica? Como é que fica eu gostar da minha companhia, né? Então eu, por exemplo, dou esses espaços quando elas estão na escola e depois de uma atividade, se eu puder ir à praia, tomar água de coco, eu vou. Se for um final de semana que eu consiga ter um momento pra mim, eu vou. E aí lá eu ouço meu samba, como meu caranguejo, tomo minha água de coco, tomo meu sol que eu adoro, tapando os olhos, que mãe de criança não pode tapar os olhos de jeito nenhum, né? Pelo contrário, a gente precisa de 30 olhos na praia principalmente. E ali pra mim é o paraíso. E eu falo pra elas: filha, a mamãe precisa de um tempo pra ficar sozinha, pra fazer outras coisas, pra conversar com adultos. E aí eu mostro pra elas: vocês não gostam de chegar na escola e conversar com as amiguinhas? E contar como é que foi o final de semana, e compartilhar e brincar? A mamãe também precisa conversar com adultos, com outras pessoas, sair pra tomar um vinho, pra quem sabe dançar, ouvir uma música. Isso é importante pra mamãe. E elas, sorrindo. Ô, Renata, é interessante, a gente sempre fala, né? Eu me dediquei exclusivamente a ser mãe, eu me dediquei ao trabalho, eu me dediquei a várias outras coisas, mas esqueci de mim. Só que quando a gente esquece da gente, a gente se torna
tóxica, né? Totalmente tóxica. E aí a gente não consegue ser nada do que a gente queria ser, do que a gente se propunha a ser naquele momento, né? A gente queria ser uma boa mãe, queria ser uma boa profissional. Então, assim, esse é o caminho pra gente não... Porque eu sempre tive medo dessa palavra, né? Eu falei, não quero me tornar uma mãe tóxica, não quero que no futuro meu filho vá pra terapia pra dizer a minha mãe me causou traumas e tal. Eu ficava pensando, gente, eu não queria dar essa herança pro meu filho, Sim. né? Então eu entendi que o caminho é assim, olha pra você, vai se cuidar, vai ser feliz, vai ficar bem, que você não vai ser uma mãe tóxica, você não vai estar ali concentrando nele toda a sua energia vital, né? Porque muitas mães colocam no filho toda essa responsabilidade de nutrição emocional, né? Sim. Nossa, tanta coisa pode acontecer nessa relação maternal, né? Pode acontecer isso, né? Eu vou nutrir o meu filho daquilo que me faltou. Então, muitas vezes, uma ausência materna na própria infância se torna o excesso de mãe na vida adulta, né? Então, faltou tanto para mim que não pode faltar para o meu filho. E aí, a depender de como essa relação se dê, pode cair ali no autossacrifício dessa mãe, né? Dela abandonar os outros papéis da vida dela para ser uma boa mãe para esse filho. Que no final das contas vai ser ruim para ela. E muito ruim para esse filho também, porque ele entende que a felicidade da mãe está nas mãos dele. E olha que responsabilidade. Quer dizer que eu não posso dar trabalho, eu não posso me opor ao que minha mãe pensa, eu não posso fazer nada que desagrade a minha mãe, porque ela só é feliz se eu faço as coisas certas, se eu estou com ela, assim, sabe? É muito pesado, né? Eu tenho o caso de uma mãe que eu tô atendendo, a gente tá trabalhando exatamente isso, e o filho sai com a namorada, e ela diz pra ele, você vai me deixar aqui sozinha, filho? Só que esse filho tem 21 anos. E ele vai, mas vai numa culpa, tadinho. Eu já chamei pra sessão e ele compartilhou comigo, né? Que fica no restaurante olhando se a mãe mandou mensagem, que não consegue sossegar, e manda foto de tudo, tô aqui, selfie, foto do prato, tudo. Pra dizer assim, mãe, você tá aqui também. Então, você não tá saindo com sua namorada, né? Você tá saindo com sua namorada e sua mãe, porque o celular ali é ela. Mas é por conta desse... difícil pra essa namorada também viver isso, esse triângulo, né? Muito difícil, né? Então, essa é uma das coisas que pode acontecer. Essa mãe, esse excesso de mãe aprisionar esse filho. E esse excesso de mãe também pode fazer o quê? O efeito contrário. Esse filho se distanciar totalmente dela, porque não aguenta. Porque é pesado demais. Mãe, me deixa respirar, me deixa viver. Sai do meu quarto, pelo amor de Deus, e bate a porta. Desconectou. Isso foi o excesso, né? Então, de fato, não vai ser saudável. Então, abandonar a própria vida não é pelo filho que se faz isso. É por conta das próprias dores emocionais não tratadas, porque nenhum filho pede isso de mamãe. Abandone tudo para ser apenas a minha mãe. O filho não diz isso. E aí gera uma conta... né? Uma fatura que nunca vai ser paga, né? Então, assim, é realmente uma sobrecarga que a gente coloca sobre o filho, que não é justo, né? Não é. Não é justo com ninguém, né, Renata? Não é justo com ninguém. E aí são filhos que também, às vezes, se sentem muito aprisionados e não conseguem viver a própria vida. Sim. Porque eles entendem que, como é que eu vou deixar a minha mãe? Como é que eu vou fazer? Né? Se minha mãe fez tanto... Até porque é um jogo de manipulação, inconsciente, mas é. Olha o que eu abdiquei por sua causa. Eu deixei de trabalhar por conta de você. Olha o que eu fiz, olha o que eu deixei. Então a criança, ela vai, olha quanto eu devo, olha o quanto eu devo. E como é que agora eu saio e vou viver minha vida? Se minha mãe não viveu a dela, então eu também não posso viver a minha. Ou eu só vivo aquilo que minha mãe me autorizar. E aí vem a famosa dependência emocional. Então pode ser um filho de 20, 30, 50 anos, dependente emocionalmente. Se não for trabalhado, se mantém. Então, do início ao fim, o que a gente disse aqui é: mulheres, cuidem de si, olhem para vocês, procurem se conhecer, olhem para suas emoções, busquem ajuda profissional se for possível, né? Analisem aí a relação que vocês tiveram na criação, relação com pais, enfim, olhem para vocês. E aí, essa é a melhor receita para acabar com as culpas, não ser uma mãe tóxica, ou seja, ser o contrário do que a gente tanto quer, que é ser uma mãe maravilhosa, uma mãe boa, suficientemente boa, né, Renata, para os nossos filhos. Então, a receita é essa, é simples, né? Parece simples, mas nem sempre, né, Renata? Não é, porque a gente não se dá a permissão. E ainda tem o julgamento, né? Daquelas mães que não se permitem, olhar para a mãe que se permite
e dizer, olha, que absurdo, saiu sem o filho. Por que ela saiu para conversar com uma amiga? O filho ficou em casa com quem? Então tem um peso muito grande aí, né? Sendo que essa nutrição que ela tá se fazendo vai transbordar no filho, ela volta mais leve, ela volta nutrida de si e pode ser uma mãe muito melhor. É verdade. Gente, esse foi o nosso bate-papo, foi muito bom, muito rico, Renata tá aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários, que a gente pode até pensar numa volta da Vamos, Renata, sim, com né? certeza. Fazer outros momentos. Temas Renata não faltam, né? Não faltam. Eu vou deixar os contatos de Renata aqui na descrição do vídeo. E aí você pode acessar, falar com ela, entrar em contato. E espero que você possa compartilhar também esse material, se inscrever no canal, curtir e comentar, tá bom? Te espero na próxima semana com outra grande história maravilhosa e inspiradora. Tchau, tchau!